Com vocês, bom dia, professor Jex. All my hopes, all my dreams, tried to move on, but I just couldn't. Bom dia, Vanusa, bom dia a todos vocês que estão mais uma vez aqui no nosso quadro Dica X. Sou o professor Jex e hoje eu te falo com toda certeza que a comunicação ela é a base fundamental para que o atendimento seja de excelência. Como a Vanusa acabou de citar, é tão chato você chegar no local e ser mal recepcionado, estar com aquela pessoa que parece que ela não está com muita vontade de te atender, está ali só para tirar pedidos, e isso é muito chato. E um bom treinamento, livros, cursos, palestras e dicas como essa que eu vou falar agora para vocês podem ajudar bastante. A primeira dica é que você precisa ser um ouvinte extraordinário, ou seja, quando o cliente chegar, escute o que ele quer, não fique logo falando de produto, não, a gente precisa você precisa primeiramente entender o que ele quer, você precisa perguntar, sondar melhor para que ele possa dizer aquilo que ele precisa naquele momento, seja serviço ou seja produto. Por isso que é muito importante ouvir bem o cliente. A segunda dica é você ter empatia. A empatia é fundamental, se colocar no lugar do cliente, observar melhor aquele cliente. Quando nós temos empatia, nós vamos ali recebê-lo, perguntando o nome dele, sabendo quem ele é, acolhendo com muita alegria, com muita simpatia também. Empatia é se colocar no lugar do outro, e a simpatia é você ser uma pessoa muito mais feliz, mais simpática na hora de atender. A próxima dica é quando você traz aquela atitude positiva, que é um sorriso. O sorriso, ele contagia. Nada melhor do que você ser recepcionado em qualquer local com aquele sorriso agradável, aquele sorriso no rosto. Essa semana, por exemplo, eu estive num determinado lugar e a pessoa estava de braços fechados, com a cara muito fechada e falou assim: diga. Isso não é forma de você recepcionar, seja qual for o cliente. Então, sorria, tenha aquela atitude positiva de recepcioná-lo. Isso é básico, mas muitas pessoas deixam de fazer o que é óbvio, que é sorrir, que é atender bem, que é atender com generosidade. A próxima dica é você também trabalhar a tua agilidade. Você tem que ser ágil, você tem que encontrar uma solução ali rápida, buscando se informar sobre aquele cliente e buscando fazer com que ele descubra que você é um herói para ele, ou seja, você vai ter uma solução para ele sobre aquele produto, sobre aquele serviço, porque você vai exatamente escutá-lo com atenção, vai ouvi-lo e vai já solucioná-lo aquele problema. A próxima dica é quando você busca sempre ter aquela promessa que você prometeu e cumprir essa promessa. Como é isso, professor Jex? Toda promessa é dívida. Então, se você prometeu algo para o cliente, você tem que ter muito cuidado para que você possa entender que essa aqui você tem que seguir as riscas. Então, quando isso acontecer, você tem que entender o quê? Que prometeu algo para o cliente, se você falou algo que vai fazer e não fazer, ele vai ficar muito chateado. Então, isso é muito importante. Então, siga a risca, porque as promessas são dívidas. Ele vai se chatear se você não fizer isso da melhor forma possível. A próxima dica, gente, é muito importante você ter cuidado com os feedbacks. Por quê? O feedback é o seu tesouro escondido. Como assim, Jex? Escute o seu cliente. Se você, na verdade, cometeu algum erro, se a sua equipe não foi legal, ele vai te falar: olha, teve um problema, não foi interessante, entregou atrasado, você vai se desculpar e vai buscar corrigir aquilo, solucionar esse problema. Então, escutar o seu cliente, uma ideia, uma crítica ali que vai te ajudar, é muito importante. Dê sempre atenção, dê ouvido ao que o cliente vai te dizer para que você possa melhorar e aperfeiçoar. A próxima dica é quando você percebe que os erros de atendimento vão impactar muito nos teus resultados. E que erros são esses? Eu te trago aqui vários erros. Tem muita gente que não se prepara, que não se atenta a isso e acaba cometendo erros gravíssimos. E o primeiro erro que eu trago aqui para vocês é quando que vocês falam demais. Sabe aquele vendedor que fala o tempo todo e fica falando, o cliente não consegue nem respirar, não consegue nem dizer, porque ele fala demais. A comunicação é importante? É, mas dentro de um processo de comunicação, a conexão é fundamental. O cliente precisa se conectar com você, ele precisa se sentir à vontade. E para ele se sentir à vontade, ele tem que conversar, ele tem que falar contigo, você tem que ouvir mais do que falar o tempo todo. Você só vai falar quando for apontar uma solução. O outro erro é na abordagem. Você chegar, como eu falei agora há pouquinho, com diga, cara fechada, não perguntar o nome da pessoa, não esclarecer os problemas, não buscar ser uma pessoa gentil, porque existe uma diferença entre atendimento e tratamento. Atender, todo mundo atende, mas tratar bem, nem todo mundo trata, e isso é muito importante. E você vai tratar isso através do teu tom de voz, das palavras que você vai usar e da tua expressão corporal.
Um erro muito grave que acontece bastante em vários lugares é o pré-julgamento. Vanusa, tem muita gente que julga os outros pela aparência. Você já passou por alguma situação em que você chegou no local que você estava vestido de uma maneira muito simples e a pessoa, não, isso aí não tem condição, e ele te atendeu de qualquer maneira? Isso acontece demais. E em todos os lugares, não é só aqui em Teresina, não é só no Piauí, é no Brasil todo, porque eu viajo muito ministrando treinamentos. E eu percebo isso. As pessoas gostam de avaliar os outros pela imagem. E muito cuidado, porque quem manda no cliente, na tua empresa, é o bolso do cliente. Então a gente precisa se atentar mais à tua questão de você não ficar julgando pela aparência. A próxima dica é a falta de empatia. Gente, é terrível quando você é muito robótico, aquela coisa, diga, pois não, senhor, posso lhe ajudar? A gente precisa ter esse cuidado em ter mais empatia, em se colocar no lugar daquele cliente e responder todas as soluções daquele cliente, porque isso vai fazer uma grande diferença. Então, tenha empatia, não seja robótico, seja uma pessoa mais humana. Isso vai ajudar bastante. Como assim, Jax, mais humano? É quando você tem um atendimento mais natural, mais simpático, mais flexível. Tudo isso ajuda para que aquele cliente se sinta mais confortável quando está ali com você. A próxima dica também é muito interessante, é a falta de retorno. Gente, isso é terrível. Quando a pessoa te manda um WhatsApp para perguntar sobre alguma coisa do seu produto e você demora demais para responder, isso é chato. Isso também é atendimento ao cliente. Nós estamos falando não só do atendimento presencial, mas também do atendimento online. Então, não dar um retorno para o cliente, não responder, não estar atento ao que ele realmente quer, isso deixa muito a desejar. Então, ele vai te dar o quê? Uma estrelinha, ou às vezes nem isso. Por isso que é muito importante você estar atento a isso. E também uma outra dica é poucos canais de comunicação. Ou seja, hoje em dia, você que é um pequeno empreendedor, ou você que tem uma grande empresa, precisa ter vários canais de comunicação. Como assim, Jax? Internet, redes sociais, e-mail, blogs, onde você vai solucionar aquele problema, ou vai responder às dúvidas do seu cliente. Muitas vezes, se é só um telefone e você deixa muitas informações ou mensagens acumuladas, você vai acabar deixando aquele cliente buscar concorrência. E é isso que você quer? Creio que não. Você quer que aquele cliente fique com você. Então, tenha vários canais de comunicação, mas responda os seus clientes de maneira pontual, de maneira breve, nada com áudios longos, porque isso vai também incomodar demais. Essas são algumas das dicas X que vocês podem encontrar em vários livros. Mas muito mais do que expectativas e exigências atendidas, os clientes eles querem excelência no atendimento. Por isso que é importante impactar muito, gente, através da comunicação. A comunicação não são só as palavras, é o teu tom de voz, aquele bom dia simpático, a generosidade, a tua expressão corporal quando você se levanta para atender, quando você está ali disposto para atender. Aí eu te trago algumas dicas de livro. Quais são essas dicas de livro que eu trago aqui para vocês? Primeiro esse aqui, Vanusa, atendimento nota 10. Quem que não quer um atendimento nota 10? Quando você é bem atendido, recepcionado, você vai indicar, você como cliente, indicar aquele trabalho ou serviço para outras pessoas, sim ou não? É verdade, porque você gostou. E outro livro que eu trago aqui para vocês é esse livro aqui, Excelência no Atendimento ao Cliente. Como você pode se tornar um vendedor, um atendente extraordinário, aquela pessoa que tem um diferencial, saia da mediocridade, ou seja, esteja acima da média, faça a diferença e principalmente cuide do atendimento ao cliente. A próxima dica eu falo muito sobre isso no meu Instagram, Professor Jax. Inclusive na segunda eu fiz uma live, tem lá mais de 1 hora com dicas sobre atendimento ao cliente. E hoje no nosso blog aqui do Portal Dia eu vou atualizar com mais uma história falando sobre a importância de atender bem. Todas essas dicas que você ouviu são pouquinhas, porque você pode aprender muito mais. E para fechar, a dica da Formação Impactar, que nos dias 13 e 14 nós vamos começar mais um curso de oratória, não é, Vanusa? Porque a oratória ajuda muito também você falar muito melhor. Bom, que maravilha. Olha, Jax, maravilhoso. Acho que quando você traz essas informações, quando você traz essas dicas para dentro do programa, para o público que está em casa, você está levando um pouco dessa riqueza que você tem e que você leva para os teus estudantes, para aqueles empresários, para aquelas pessoas que querem verdadeiramente se especializarem e manterem um foco dentro do mercado, sabendo como atender. Porque não tem coisa pior do que você ser mal atendido. E a gente sabe que não é fácil, né? É verdade. Não é fácil. Para quem também não sabe como atender, é ruim. E para isso vai ter técnicas, como eu falei, fazer um curso, né, se aprimorar, que isso é muito importante. Então, você que está acompanhando o nosso programa, toda quarta-feira a gente tem encontro marcado aqui com o Jax. É uma série muito legal, trazendo dicas para você, então aproveite, porque não é em todo lugar que você encontra dicas valiosíssimas como essa dentro de um programa de televisão, não é verdade? Precisamos impactar também no atendimento.